Não ouvi um barulhinho na hora que começar. Olá, Começou. nosso trabalho hoje vai ser sobre o texto Infames e Penestras no Universo da Leitura, Princípios da Arqueologia Foucaultiana e uma análise de discurso sobre essa prática, da autora Luzmara Cursino. E pode ir para a introdução, por favor. Eu vou começar falando um pouco sobre a autora do texto. A autora é Luzmara Cursino. Ela é docente na área de Linguística, na língua portuguesa. Ela é coordenadora do grupo de pesquisas Laboratório de Estudos da Leitura. E suas linhas de pesquisa são discurso sobre a leitura, representações contemporâneas do leitor brasileiro e sobre formação de professores de português como língua materna. A introdução desse texto começa sobre uma definição sobre o que são obras clássicas. As obras clássicas, quando elas chegam ao patamar de ser uma obra clássica, elas estabelecem seu próprio campo enunciativo, ou seja, elas passam a ser apresentadas, estudadas e se tornam referência dentro do ambiente de instituição e pode até mesmo chegar a um nível de serem ritualizadas ou reverenciadas, dependendo da sua importância na respectiva área. E é sobre isso que se trata esse texto. Ele se baseia no texto Arqueologia do Saber, do Foucault, que é de fato um clássico, que é considerado um clássico nessa situação. Esses clássicos, quando eles se tornam clássicos, eles estabelecem uma incorporação nos autores futuros que se inspiram neles. Então, eles têm tanto impacto que chegam a influenciar com seus campos enunciativos inovadores, os autores futuros, e essa forma de incorporação, elas interferem nas formas enunciativas, como mimetização, maneira de dizer, etc. E essas incorporações, elas acabam trazendo dívidas para esses autores. E essas dívidas são trazidas por essas incorporações e elas podem ter uma relação de reconhecimento por eles ou de esquecimento. E existem extremos dos dois lados. Pode ser que o autor reconheça até demais, que pode deixar sua obra de lado, focando muito nessa dívida, nesse reconhecimento de dívida, ou de esquecimento, podendo ser intencional ou não, que realmente, como eu posso dizer, não diz as interferências do autor antigo naquela sua obra atual. E sobre essas dívidas, vou passar a palavra para a Giovana, que ela vai aprofundar um pouco sobre isso. Partindo do trecho em que a autora diz que a incorporação das obras, como o Dani citou, pode atingir níveis que delas se apropriam e acreditam que estão dizendo coisas inovadoras, se esquece dessas dívidas que tem com esses clássicos, e com isso acaba se tornando uma coisa muito reproduzida e muito repostada, fazendo um paralelo ao universo das mídias sociais, e essa produção de conteúdo que muitas vezes acontece uma reprodução sem créditos, né, do autor. Do que foi dito, também ocorre para além da questão das obras dos clássicos, né, que tem até um trecho que ela fala: há muitos devedores gratos, reconhecidos, como há também os esquecidos, distraídos, que ainda assim, nessa sua recitação clandestina, a homenageiam. E é interessante a gente refletir se a palavra homenagear é a melhor para definir tal ideia reproduzida ou repostada, como na linguagem das redes sociais, em que muitas vezes se reposta tanto um conteúdo, um trecho de uma obra, em que não se sabe mais quem escreveu aquele conteúdo. E aí, com isso, citando mais uma parte do texto, ela diz que não se pode ser indiferente às obras, não se pode ser indiferente a elas e ao impacto que elas produzem.
E com isso a gente faz um paralelo relacionando quanto aos limites que são estabelecidos pelos clássicos, que eles definem quem pode dizer, de que posições sujeito, quais são as circunstâncias e quais os ritos. E como ela diz, pode-se ignorar esses limites, mas que os limites não ignoram o nosso dizer. E que ignorar os limites desse clássico, de um clássico, tem as suas consequências, e tanto boas quanto ruins. Que agora eu passo a palavra para o Júnior. Pode passar, Maria, por favor. Então, como bem disseram o Daniel e a Giovana, a gente pode entender a arqueologia do saber como um clássico, de certo modo. Mas antes da gente entrar na obra, de fato, a gente precisa contextualizar e entender quem é o autor. Então, quem é Foucault, quem foi Michel Foucault? Foucault foi professor no Collège de France, foi filósofo e também grande pensador de questões que agregaram e agregam aos estudos da linguagem, mais especificamente aos estudos discursivos. Sobre a produção de Foucault, geralmente se faz uma divisão didática em que se classifica a sua produção literária em 3 fases: a arqueológica, a genealógica e a ética. A obra que aqui nos interessa, né, a Arqueologia do Saber, está inserida nessa primeira fase, a fase arqueológica. Entrando na obra de fato agora, a gente precisa entender qual é a sua relevância, qual é a sua importância. Com esse livro, e a seu modo, Foucault nos ensina que um discurso não é meramente um discurso, não é meramente um conjunto de sentenças, de frases. Um conjunto, um discurso, é a materialização ideológica. Então, Foucault, com sua obra, nos permite entender que certos discursos são atravessados por ideologias, mas que nem sempre são perceptíveis. Então, a gente pode entender, em termos Foucaultianos, que se há uma ordem social que controla a irrupção de discursos, né? Então, ao mesmo tempo que ela permite alguns discursos surjam, também barra o surgimento de outros discursos, e essa ordem social atua sobre as unidades discursivas, que seriam um conjunto de enunciados precedidos e sucedidos do enunciado em questão. Esses enunciados, por sua vez, podem ser entendidos como um acontecimento singular, que se originaram a partir de um acontecimento discursivo. Então, um enunciado surgiu a partir de determinadas condições de produção sociohistóricas, políticas. Então, em suma, resumidamente, a gente pode entender que com essa obra, Foucault nos leva a refletir de por que não são todos que podem dizer a mesma coisa ao mesmo lugar ao mesmo tempo, como o professor Pio Vesani diria. Pode passar, Maria, por favor. Aplicando, então, esse conhecimento de Foucault presente na Arqueologia do Saber, a gente pode ser levado a uma reflexão aos dizeres sobre as práticas de leitura. Aqui a gente reproduz algumas asserções presentes no artigo que a autora traz, como o brasileiro não lê, o jovem de hoje em dia não lê, o pobre é pobre porque não lê. Então, com o conhecimento de Foucault, a gente pode se refletir, por que se diz isso? Por que se diz que o brasileiro não lê? Por que se diz que o pobre é pobre porque não lê? Não se tem sucesso porque não lê, ou ainda que o brasileiro lê mal. Aproveitando a análise que a autora faz no texto, essas asserções, essas continuidades refletidas, esses discursos estão presentes na sociedade justamente por questões ideológicas. Então, muito provavelmente se diz que o brasileiro não lê
porque ele não lê as mesmas coisas, os mesmos autores, as mesmas obras que os membros dessa ordem social que controla os discursos, ou seja, essa classe hegemônica. Então, essa seria esse mecanismo de controle do funcionamento discursivo que vai ser abordado agora pela Maria. Continuarei a explicação do texto, dessa vez falando sobre o tópico 2, da infâmia, a primeira página. O texto começa falando sobre algumas existências que só nos são lembradas devido ao seu encontro com o poder, conceito que Foucault irá explorar em seu texto A Vida dos Homens Infames, do qual falaremos mais tarde. Tais vidas, geralmente de catadores de lixo, moradores em situação de rua, são ignoradas até agirem em dissonância com o que se espera delas. Como a autora expõe, escapam do determinismo de sua condição miserável e passam a ser vistas como dignas de algumas notas. Como Foucault diz, sua infâmia não é senão uma modalidade da universal fama. Em outras palavras, é essa dissonância que os faz aparecer. Essa infâmia seria o fato de entesourarem um livro, apesar de sua condição de miséria, fazendo com que, segundo a mídia, tais vidas que eram antes cinzas e desconhecidas passem a ser valorosas. Podemos notar aqui o tom cultural do discurso sobre a leitura. Um livro é visto, tanto nessas situações como de maneira geral, como sagrado e precursor de tamanhas conquistas. É aqui que entramos no papel da mídia, uma instituição que possui o poder de fazer-se ver e ouvir e que, através de recursos linguísticos, comove ao mesmo tempo que doutrina seu espectador. A linguagem é usada por ela, a mídia, como forma de manutenção de poder, fazendo discursos que reafirmam a naturalização de situações desumanas em cima de falas meritocratas que pregam que, abre aspas, todos podem ascender socialmente, desde que sejam capazes e tenham força de vontade para isso. Por último, entremos no livro A Vida dos Homens Infames, de Foucault, para entendermos o decorrer de tais conceitos. No livro, o autor busca falar sobre personagens sem traço de grandeza que são lembrados pelo seu encontro com o poder. Ele faz um compilado de poemas vivas que descrevem situações diversas da vida de algumas pessoas, como condenações registradas em documentos de séculos anteriores. São casos de existências desgraçadas, lembradas em virtude do ponto mais intenso de sua vida, seu encontro com o poder. Para finalizar, segundo Foucault, todo esse disparate será apagado um dia, pois tais retratos só chegam até nós por obra do acaso. Passo a palavra, então, a Tayane. Bom, com uma simples busca na internet, nos deparamos com vários relatos de narrativas da vida dessas pessoas, que são vistos como penetras na cultura letrada. A cultura letrada não se limita apenas à alfabetização, mas ao acesso à literatura, na qual pertence a elite e classe dominante. Logo que a maior parte da nossa população é pobre ou de extrema pobreza, e não tem acesso a bens culturais. Muitas crianças, desde pequenas, por meio de seus pais, têm acesso a essa cultura letrada através de teatros, bibliotecas, livros, etc., mas a maior parte da nossa população não tem acesso a esses meios culturais e só tem acesso a esses meios culturais através da escola, ou talvez nem através da escola, né, como é o caso dessas pessoas. Essas pessoas que foram pegos pela mídia para contar os seus relatos ao encontro com a leitura. E esse tipo de texto traz dois tipos de narrativas. Em primeiro, a narrativa destaca o gesto nobre dos indivíduos que salvam os livros do seu destino trágico como um objeto valioso. E ele se destaca como um ato de dignidade nesse meio social. Em segunda narrativa, o poder salvacionista que esses livros trazem a esses indivíduos que pegam o livro do lixo e começam a ler e abrem seu conhecimento
e abrindo seu conhecimento, percebem o seu lugar na sociedade e, assim, passando em faculdades, passando em concursos, eles são salvos desse seu destino trágico, né, que seria continuar sendo catadores de lixo, continuariam sendo moradores de rua. O que a mídia sugere com esse tipo de texto, né? A mídia sugere dar voz, né, a esse tipo de pessoa, com o encontro dela com a leitura. O que aconteceu na vida dela, quando ela encontrou os livros e etc. A mídia também traz avante projetos de leitura em comunidades, em bibliotecas comunitárias, pessoas que pegam o livro do lixo e passam para pessoas que não têm acesso à leitura, pessoas que mudaram sua vida através dessa leitura, né? Passo minha fala agora para Mariana. O exemplo que a autora usa no texto é a narrativa da história de vida de Cícero Pereira Batista, que teve uma grande repercussão midiática por se tratar de uma conquista improvável. Um menino pobre que cresceu em meio à violência e sobreviveu de catar lixo, aprendeu a ler sozinho com os livros que encontrava, cursou medicina e se tornou médico. Todas as matérias feitas sobre ele enfatizaram o papel da leitura nessa conquista. Com uma pesquisa rápida, utilizando um termo de busca simples, livros achados no lixo, consegui recuperar várias dessas histórias consideradas inspiradoras. E é fácil constatar que todas essas narrativas são praticamente idênticas. Alguém de origem de vida humilde, submetido a uma condição miserável e precária, cuja família é obrigada a buscar seu sustento em trabalhos informais e insalubres, em geral como catadores e recicladores de lixo, e que, graças ao contato com livros encontrados no próprio lixo, puderam, assim, driblar o seu destino. Pode passar, Maria. Esses textos têm em comum um tom doutrinador em relação à leitura. Ela cura, salva, alimenta, transporta para outros mundos, faz sonhar, inspira e, por isso, emancipa socialmente. E ainda reforçam a ideia de superação, desses indivíduos como uma iniciativa individual e de esforço próprio. E como é surpreendente e exemplar sua relação com os livros e a leitura, como este objeto e essa prática transformam toda a sua vida. Nessas histórias não se fala sobre o papel das escolas públicas, professores ou mediadores na formação dessa competência de leitura. Também não se fala sobre políticas sociais e nem culturais. A grande estrela dessas narrativas é o livro e a leitura, e os heróis, os sujeitos novos leitores, que entram no universo da leitura como penetras por pura força de vontade, superação e excepcionalidade. É fácil identificar os discursos dominantes e consensuais sobre a leitura, que é uma inspiração para a vida, valorização do hábito da leitura, vista como uma prática de prestígio espontânea e prazerosa, culta, que remete à representação da elite burguesa no século XIX. Pode passar, Maria. Que lia muito e valorizava esse ócio de grande prestígio, que era bem diferente do trabalho braçal e servil do restante da população. Essa imagem de prestígio ostenta poder e ajuda a justificar as desigualdades sociais. Aliada à cultura elitista da leitura, o discurso de que o indivíduo é responsável por sua conquista, excluindo todos os fatores, sobretudo de origem política. Não existe política e nem sociedade, somente indivíduos empreendedores de si mesmos. Deixo a palavra agora com Ingra para concluir. Obrigada, Mariana. Bom, como a gente já viu até agora, o princípio da arqueologia do saber ele é usado no texto para promover uma análise dos discursos midiáticos que foram já expostos. A que se propõe, a quem eles servem, o que eles denotam, e a gente vai entendendo isso conforme o texto vai escorrendo. Para a gente fazer uma breve análise sobre isso, a gente achou interessante observar as duas primeiras palavras do título. A primeira, que é infames, que a gente como já foi citado aqui na apresentação, que tem vem da obra do Foucault, que dos homens infames. E a segunda palavra, que é penetras, que é interessante a gente olhar, a palavra penetras, ela significa pessoas que estão à margem de algum local
ao qual elas não pertencem, né? Pessoas que estão tentando se infiltrar naquele lugar, como se elas fossem não pertencentes daquele lugar. Então, é interessante a gente fazer essa análise, porque ele vai levar a razão do texto como essas pessoas que estão ocupando lugares que não deveriam ocupar, que seriam as pessoas que estão lendo e estão tendo essa ascensão social a partir dessa leitura. Pode pular, por favor. Aí a gente trouxe alguns pontos levantados no texto, que é a leitura como a leitura de prestígio, né, que a gente já viu que não é qualquer leitura, como uma forma de ascensão social, o discurso meritocrático, que aí a mídia, então, coloca em cima dessas pessoas, para colocar como todo esse mérito que elas tiveram a partir desse uso da leitura. E aí o texto traz o foco, então, para os reais problemas sociais acerca da falta de acesso à cultura, as condições mínimas de existência. E aí a gente achou interessante destacar um último ponto, que é o despreparo dos espaços sociais para o recebimento dessas pessoas, né? Dessas pessoas que, então, ascendem a esses lugares como penetras mesmo, como estando em um local onde elas não deveriam estar. Então, esses corpos, essas mentes dissidentes que fogem à regra, que são atípicos, então a gente vai fazer uma comparação dessas pessoas com também as pessoas com corpos com deficiência. Pode passar, por favor. Agora aqui nessa relação que a gente vai fazer, a gente vê os exemplos no texto onde as pessoas são alvo de louvor, né, tem esse encontro com o poder, como já foi citado antes, ao terem esse prazer pela leitura de prestígio, ao terem essa ascensão social a partir da leitura, se tornarem acadêmicas, se formarem, e adentram esse local onde elas não pertencem. Para as pessoas com deficiência, elas também passam por essa estigmatização, por meio desse discurso midiático também meritocrático, e aí, nesse caso, capacitista. Pode passar, por favor. Aqui nesse exemplo também foi uma breve busca no Google, a partir de algumas palavras-chave de conquistas, principalmente de essa ascensão, né, dessas pessoas. E aí eu achei o exemplo desse atleta, que tem uma deficiência física, e aqui ao lado da foto dele a gente pode ver que tem algumas frases que são citadas na matéria, e aí a gente gostaria de trazer o destaque para essa última frase, que é: ele conquistou o respeito de todo mundo por suas façanhas. Ou seja, é como se esse respeito que foi conquistado não era dele por direito. Então ele adentrou a um local de respeito a partir de ter feito essas façanhas, não por ser um ser humano e por estar vivendo ali a sua vida como tal. Então, a partir desse encontro com o poder, no caso, que essa pessoa, né, do exemplo teve, por ter essa superação, né, ou por estar adentrando a esse local, é que aí, então, ele adquiriu esse respeito, que, pelo que é colocado, né, pelo discurso midiático meritocrata, não é dele por direito, naturalmente. Pode passar, por favor. Então, a gente trouxe esse pequeno trecho do livro, que vai falar o que então se visa é o apelo das emoções muito familiares, né? O sentimento de pertença, de orgulho, de realização, que é gerado em nós, né, enquanto espectadores dessa mídia, a comoção e tudo mais, para dar pra gente ter essa identificação com esse discurso. E aí, então, a gente achou interessante acrescentar a essa fala que já está contida no texto, também a parte da gratidão, né, que hoje em dia é tão difundida, né, popularmente difundida, principalmente na mídia, que a gente está aí acostumado a ver, e que acaba colocando a pessoa que está consumindo esse discurso, esse espectador, num local de alívio, né, causa uma autoconfrontação, então, dessa pessoa, causando aquela sensação de, ai, nossa, que bom que eu tenho, né, que bom que eu não estou na pele dessa pessoa, que bom que a minha vida é melhor do que a vida dessa pessoa, eu tenho mais facilidade para exercer a minha vida aqui do que essa pessoa, e ao mesmo tempo, essa sensação de gratidão de, minha vida poderia estar muito pior do que ela está. Então, isso gera aquela motivação. Então, essa pessoa que está nesse local, assim como já foi visto as pessoas que tiveram ascensão a partir da leitura, catadores de lixo e a pessoa com deficiência, acabam sendo colocados nesse lugar de nos causar essa sensação de gratidão por ser quem nós somos. Pode passar, por favor. Aí a gente trouxe mais esse trecho do texto, né? Que aí o objetivo do texto, então, no geral, ele vai encerrar enfatizando essa necessidade
de restituir à leitura esse seu potencial transgressor, e convidando também a um exercício de meta-leitura, ou seja, essa leitura com reflexão da própria leitura, do exercício de ler, e desapegando esse olhar do leitor ingênuo, né, que apenas recebe essas informações, ou sendo elas lidas ou a partir de mídias no geral, sem ter esse questionamento e sem fazer esse exercício de realmente essa análise do discurso que está sendo colocado ali, né, para que ele está servindo ali. E aí o trecho final aqui do texto que a gente traz é analisar discursos e ensinar a analisar discursos é uma forma de nos defendermos de seu impacto, de subvertermos sua lógica, de assumirmos uma ética responsável, enfim, de fazermos política. Então, com essa conclusão, a gente acredita que o texto traz toda essa ideia, né? E usando o princípio da arqueologia do saber que já foi colocado no início, ele é muito bem empregado para nos incentivar o leitor a, então, questionar esse papel que a mídia tem colocando, a maneira que as informações são passadas, e, então, poder fazer essa análise crítica do que a gente está absorvendo. Essa foi a apresentação, muito obrigada. É isso.